Não tem coisa melhor do que estarmos na presença do Senhor para adorar o seu nome. Queremos louvar hoje. Hoje a gente tem uns amigos, né, irmão, nos visitando. Pastor Vavá, pastora Kátia, Eduardo, né, a Sarinha também deve estar por aí. Amém? Quem mais está nos visitando, gente, faz assim para a gente te conhecer. Olha o tanto de gente boa, que Deus possa abençoá-los ricamente. É uma alegria e um prazer estar com vocês. Lembrando que quarta-feira nós estamos com uma campanha das causas possíveis. Por que causas possíveis? Porque a Bíblia diz isso, tudo é possível, é o quê? A pastora Patrícia vai estar ministrando para nós na quarta-feira. Vai ser um tempo muito gostoso. Também sexta-feira nós vamos iniciar treinamento de líderes nível 2. Então será um tempo precioso. Você já pode fazer sua inscrição no grupo, ok? Ou então você procura essa sua liderança, conversa com ela que ela vai colocar o seu nome lá e vai ser um tempo precioso. Sábado, só quem é casal apaixonado vai estar aqui, irmão. Sábado nós vamos iniciar o Casados para Sempre. Vai ser um tempo precioso, gostoso, maravilhoso. E você não pode ficar de fora. Vai ser I love you, irmãos. Pensa no negócio gostoso, né? E lembrando que o nosso encontro com Deus está bem aí, irmãos. Então, se prepare que a casca da cana vai voar e o negócio vai ser tremendo. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, e você pode ter convicção que Deus ele vai abençoar a sua vida de maneira sobrenatural. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 1. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Deus que cria o tudo do nada. Esse é o nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga socorro. Eu vou ajudar aqui, ó. Olha lá, irmãos, projeta para nós. No princípio era o verbo. Em outras traduções você vai ver, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas, diga, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada, diga nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Amém? O nosso Deus, isso, irmão, gostei desse negócio aí. Só que aí eu não dou conta de pregar. Eu vou ter que dançar. Deus, ele é soberano. Ele tem um controle de todas as coisas que regem o universo. Desde a antiguidade, muita gente tenta explicar o que aconteceu para que todas as coisas viessem a existir. E nós temos a resposta. Nossa resposta está em Deus, né? Antes de existir absolutamente nada, Ele já estava no princípio, regendo todas as coisas. Você imagine esse Deus poderoso. Porque às vezes a gente olha para Deus a partir da nossa ótica. Essa ótica humana, né? De um ser insignificante como nós, para um Deus tão soberano e grandioso, que criou inclusive as nossas vidas. E diante desse cenário é que eu estava elucubrando esses dias, nos meus pensamentos, e eu comecei a parar um pouquinho e reparar a grandeza
desse Deus que simplesmente criou tudo do nada. Diga, Deus criou tudo do nada. Ou seja, antes de existir o nada, Deus era tudo. E às vezes a gente não compreende isso, porque a gente limita Deus, porque a gente tem a visão de Deus como o povo de Israel tinha. O povo de Israel passou um tempo escravizado, 430 anos. E lá eles aprenderam um costume, que quem era um Deus lá, era justamente o touro. Então quando Moisés sobe no monte e Moisés demora, a primeira coisa que eles fazem é um bezerro, porque era a visão que eles tinham de um Deus que apareceu para Moisés e disse, eu sou o que sou, diga para eles isso. Então a visão deles era justamente isso. Então eles fizeram algo, fizeram um bezerro. A essência estava errada, a maneira como que eles se portaram estava errada. Aí o que Deus fez? Moisés mandou lá as tábuas, o bezerro se transformou lá em um pó, e ele jogou nas águas e deu para o povo beber. E eu acho interessante essa parte, porque Deus ali estava mostrando algo interessante. Ele estava mostrando para o povo, olha, vocês estavam errados, eu não sou um bezerro, mas eu tenho uma essência de Deus, ou seja, o ouro. Ele estava dizendo, eu sou como você, e um dia eu vou morar dentro de você. Justamente por isso que o povo ali bebeu. Deus estava mostrando, olha, você vai ser o templo do Espírito Santo. Olha o que diz Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus, ele é um ser eterno. Ele não é como nós pensamos. Não existe presente, passado e futuro para Deus. Deus, ele é eterno. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz isso. Salmo 90, versículo 4 vai dizer: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 8 vai dizer: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o livro de Apocalipse mostra isso. E eu quero que você pense um pouquinho, reflita um pouquinho no que eu vou falar aqui. Porque Apocalipse 1:19 diz o seguinte: João, ele é arrebatado, quem lembra? Apocalipse diz que ele foi arrebatado em espírito. Olha o que diz lá no versículo 19 do capítulo 1: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E naquele momento João começa a ver as coisas, e a primeira coisa que ele vê é Jesus. E ele passeia no meio dos 7 candelabros. Ele fica ali passando no meio, e ele começa a observar aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, ele estava vendo algo presente, mostrando que Deus, ele passeia no meio da igreja. Jesus está passeando aqui agora. Ou seja, João é arrebatado, mas no presente ele está vendo o que está acontecendo. E Jesus passeando, ele está olhando, ele está observando. Isso é interessante, porque ele escreve com precisão cada detalhe. Agora, o que me chama a atenção é porque depois que ele vê o presente, que ele está analisando as igrejas, que inclusive ele fala: eu conheço as tuas obras. Aí a Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 1: depois destas coisas, ou seja, depois que ele está olhando para a igreja, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu.
Imagina, ele já foi arrebatado, ele está no céu. Mas ele sai do presente e ele vê uma porta. E quando ele entra essa porta, quando ele acessa essa porta, ele acessa a eternidade. A Bíblia vai dizer isso. E a primeira voz que como de trombeta ouviu falar comigo disse: sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que depois destas hão de acontecer. Ou seja, João, ele vai para a eternidade. E lá tudo está passando como se fosse o presente. E ele começa a escrever coisas que inclusive vão acontecer, sabe-se lá quando. Inclusive a Bíblia fala que ele escreveu até sobre Satanás já preso e amarrado por 1000 anos. Coisas que ele estava vendo. Por que eu estou falando isso para você? Para mostrar para você que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Que nós diante de Deus, nós não somos absolutamente nada. Diga nada. E Deus é tudo. Porque às vezes a gente, até com a nossa sã consciência, de querer provar para Deus algumas coisas, nós começamos até a questioná-lo. Começamos a colocar Ele na parede. Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me ajuda? Porque eu sou dizimista fiel. Creio que Deus deve olhar para o ser humano e dizer assim: ele não sabe o que faz. Lembra? Jesus na cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Porque a gente tem esse pensamento, e eu aprendo com esses textos isso, que tudo está orquestrado por Deus. Tudo está do jeito que Ele quer. É o quadro de Deus e assinado por Ele, ponto final. Não tem negociação com Deus. Tudo que está descrito irá se cumprir e ponto final. E a gente precisa compreender isso. Porque quando você vai estudar, principalmente a cosmogonia bíblica, né, que fala o estudo do cosmos, você vai ver que diante disso você vê um bocado de filósofo começando a falar acerca disso e querendo dar explicação para o universo e todas as coisas. E você então entende que Deus, Ele fez todas as coisas e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus absoluto. Agora, quantos aqui já pararam para refletir acerca de Deus? Sobre a criação, ninguém nunca fez isso? Tem dia que eu paro, irmãos, fico olhando para o céu. Por isso que eu falo, eu fico nas minhas elucubrações. Aí a Amanda fala assim: pai, essa palavra é muito feia. Aí eu, mas não tem outro para me explicar os meus pensamentos diante de um Deus tão soberano e um ser tão insignificante. Porque se você não sabe, você é barro. Você é barro. Você é nada. Sem Deus você não é nada. Sem o sopro de vida de Deus você não é nada. Mas a gente se acha ser alguma coisa. Principalmente quando a gente tem dinheiro. Aí algo acontece no mundo que paralisa todo mundo, deixa todo mundo dentro de casa, todo mundo usando uma máscara, com medo de algo que a gente não consegue nem ver, mas que se pegar pode morrer. E Deus mostrando para o ser humano mais uma vez que nós não somos absolutamente nada. E Ele está dizendo: vem para mim. Eu quero fazer de você alguma coisa. Eu quero ajudar você. Eu acho interessante que não é só eu que olho para essa situação do ser humano. O
salmista, ele escreve lá no Salmo 8, versículo 4, olha o que ele diz: quem é homem, quem é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. O que o salmista fez, começou um dia a parar como nós fazemos. Ele começou a analisar e ele escreve isso. Na realidade, quem somos nós mortais? Seres humanos mortais. Eu acho interessante, lá em Jó capítulo 25, no versículo 6, Bildade, amigo de Jó, ele refletiu. Quando viu Jó naquela situação, ele olhou para o estado de calamidade que Jó estava, e ele escreve isso aqui: e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, um vermezinho. O que ele está querendo dizer? Que eu sou um verme, e a Amanda é um vermezinho. Que nós, e eu quero que você saia daqui sabendo quem você é hoje. Porque às vezes a gente acha que nós somos alguma coisa. E se a gente olhar para a insignificância do homem, e eu paro muito e fico pensando sobre isso. Às vezes a gente fala, por que Deus matou fulano? Não, Deus não mata ninguém. Deus, ele continua soberano. A pessoa tem a oportunidade de viver uma vida eterna. Deus, ele não quer levar ninguém para o inferno, mas a escolha são das pessoas. Ele deu o privilégio do nada ser alguém, e quando esse nada continua sendo absolutamente um ninguém, para Deus não muda nada. Só muda quando nós aceitamos a condição que Ele é Deus e nós não somos nada. Mas nele nós passamos a ser tudo. Tudo. Agora, não é fácil a gente descobrir quem a gente é, mas é libertador. Porque eu sei, eu estou falando de mim. Se eu fechar os meus olhos agora, essa porta que João viu, eu também vou ver e eu vou entrar nela. Essa é a grande diferença para quem decidiu entregar a sua vida àquele que é tudo. Porque quem não aceita continua sendo nada. E para Deus não vai mudar absolutamente quem Ele é, mas para nós muda tudo. Com Deus nós somos alguma coisa. Deus tem um controle, irmãos. E às vezes o silêncio de Deus para nós é a resposta que a gente precisa. Porque a gente acha que Deus tem que responder alguma coisa. Onde está, ó Deus, que não me respondes? Você vai ver um bocado de salmos assim. Você vai ver Jó falando, aonde tu estás? Porque eu queria conversar contigo, ter uma prosa verdadeira. E queria explicar a minha justiça. E Deus então aparece no meio de um redemoinho e começa a falar, o que você quer, rapaz? Aonde você estava quando eu criei os céus, quando eu criei a terra? Ele estava dizendo para Jó, você não é nada. Por que tu questionas?
E às vezes o silêncio de Deus para nós é doloroso. É ou não é, irmãos? Nós queremos uma resposta. Nós queremos que Ele fale alguma coisa, mas Ele não fala absolutamente nada. E Deus não precisa dizer palavra alguma, Ele é Deus. É isso que você precisa entender. Ele tem um controle. Ele deu forma a todas as coisas. Ele pegou um homem do nada, fez um boneco, e aquele boneco estava lá parado. E ele então vem, o boneco então parece até o Papai Smurf quando fez a Smurfette. É para quem assiste desenho, né, irmão? E esse ser, Deus fala para ele: olha, você pode viver nesse paraíso, mas tu está vendo aquilo ali? É uma árvore, eu não quero que você coma daquele fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus, Ele sempre dá a oportunidade do nada ser alguém. Mas Adão escolheu voltar a ser um nada. Aí a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, lá em João 1,14, que Deus, com seu infinito amor, devolveu ao nada a oportunidade de ser alguém de novo. João 1,14, e o verbo se fez carne, Jesus, Deus se fez carne, e habitou entre nós. Aquilo que o homem perdeu, Jesus fez a ponte novamente, e deu o direito daquele que não é absolutamente nada sem Deus, a voltar ao jardim, e a viver uma vida eterna com Ele. Hoje nós podemos decidir acertadamente, por que não aprender com os erros das pessoas? Se Adão errou, não vamos imitá-lo. Hoje você não vê a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você sabe o que é o bem e você sabe o que é o mal. Quando você vai fazer alguma coisa, você sabe se é bom ou se é ruim. Você não é mais inocente. É por isso que eu não entendo algumas pessoas que se dizem que são cristãos, porque elas vivem uma vida cristã irresponsável, trazendo escândalos e mais escândalos, e ainda deixando muitas pessoas de fora por causa do seu testemunho, sendo que Deus nos deu o direito de vida, de viver. Aquele que crê em mim, se o nada crê em mim, ainda que ele volte para o pó, é isso que a Bíblia está dizendo, eu vou dar o direito dele viver eternamente. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a gente precisa entender isso, irmão. Somos nós que precisamos de Deus e não é o contrário. Se você sair daqui hoje dizendo: quer saber, eu não quero saber mais de Deus, é problema seu. Deus, Ele vai continuar sendo Deus de geração a geração. Ele é Deus. E ponto final. Todo vazio do homem, presta atenção nisso aqui, principalmente quem anda em depressão, todo vazio do homem é a ausência de Deus. Todo vazio do homem é a ausência de Deus.
porque nós somos só alguma coisa se Ele entrar em nós, e Ele entra através do Espírito. Nós somos templo do Espírito, então nós precisamos preencher o vazio da nossa alma com Deus, com o Espírito da graça. Como é que eu faço isso, pastor? João vai dizer no versículo 12 do capítulo 1: todos que me receberem, se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ter o direito dele morar dentro de você. Agora, como é que ele permanece? É você se afastando de tudo que é mal, porque Ele é um Deus santo. Diga: Deus é santo, e eu preciso ser santo, porque a palavra vai dizer isso: sem santificação ninguém verá o Senhor. Você quer encontrar Jesus? Quer viver uma vida eterna? Quer trocar essa vida de barro que você tem para uma vida no Espírito? Entregue a sua vida a Jesus. Ore. Quebranta a tua carne através do jejum. Leia a palavra, entenda a palavra, veja o que Deus está falando. Vigie, porque o diabo ele vai bater na porta da sua necessidade todo dia. E você precisa dizer não. Você sabe quando é que você vai dizer não para as obras da carne? Quando você estiver lotado e cheio da presença da glória de Deus. Não tem espaço, irmão, a carne não vai ter espaço. É por isso que você vai encontrar a Bíblia dizendo, lá em João capítulo 4, quando ele está falando com a samaritana, ele diz: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que não adoram na carne, mas no Espírito. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, que é tudo, nós nos enchemos dEle, a gente está cheio, e quando a gente está cheio, nós adoramos Ele no Espírito. É isso que a gente precisa entender. João 4, 23 e 24 vai dizer isso. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você só deixa de ser um nada quando você compreende que na sua vida Deus é tudo. Diga assim: Deus, na minha vida Ele é tudo. Deus, na minha casa Ele é tudo. Deus, na vida dos meus filhos Ele será tudo. Talvez você leu esse texto e nunca compreendeu. Preste atenção nisso aqui. Paulo escreveu isso, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 até o 29. Você vai entender isso agora. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são nada, para aniquilar aquelas que acham que são alguma coisa. Deus te escolheu, mas antes dele te escolher, você disse para ele: Senhor, eu não sou nada, mas eu quero que o Senhor me faça um tudo. Eu quero que o Senhor habite em mim, quero que o Senhor viva dentro de mim, eu quero que o Senhor me dê força. Deus está chamando hoje a atenção do nada, que somos nós.
para a gente viver na presença dele diuturnamente. E Isaías compreendeu isso quando ele escreve lá em Isaías 64, versículo 8. Porque isso, irmãos, não tem a ver com a nossa performance no altar, a nossa performance tocando, adorando, não tem nada a ver. Olha o que diz Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra nas Tuas mãos. Quem você é? Quem você é? Você não é nada. Eu não sou nada. E porque às vezes a gente andar de nariz empinado achando que é melhor do que os outros? Por quê? Tudo se resume em Deus e no seu amor, e entregou a sua vida por nós. Isso é amor, Deus descer e morrer por nada, porque Ele é o Deus que criou tudo do nada, e Ele vai criar muitas coisas na tua vida, mas se você deixar Ele te moldar do jeito que Ele quer, não é do seu jeito, presta atenção, não é do seu jeito. E você pode bater o pé, que Ele te tira o pé. Você pode querer falar alto, Ele deixa você mudo. Porque Ele é Deus. E Ele vai continuar sendo, independente se você creia ou não. Quando a gente reconhece que Deus é tudo na nossa vida, Ele nos molda, nos santifica, Ele vai nos limpando, vai arrancando algumas coisas que em nós, irmãos, é vergonha. É um processo, e Deus faz isso por amor. O Espírito, Ele vai mostrando para você, Ele vai gemendo junto com você. Mas porque Ele não quer que você se perca. Porque Ele quer que você seja alguém. Ele quer isso para você. Então você precisa sair daqui hoje reconhecendo que você é um vaso. Amém? Jeremias compreendeu essa revelação. Você vai ver ele, quando ele desce na casa do oleiro, começa a observar como ele faz. Ele diz: poxa, nós somos o barro, vasos na mão do oleiro. Então você é um vaso. Agora tem uns que são um vaso de honra, outros infelizmente de desonra. E todo vaso de desonra, irmãos, infelizmente, ele não serve para nada, porque ele volta a ser quem ele era antes de Deus, um nada. Vocês estão compreendendo? Quando você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, para andar segundo os seus caminhos, você se torna um nada. Isso não vai mudar a essência de Deus. Gênesis 3, versículo 14. Quando nós não deixamos ser moldados por Deus, nós viramos
alimento para o diabo. Vou repetir. Quando nós deixamos de ser moldados e que a gente quer fazer a nossa vida, a gente se torna alimento do diabo. Olha o que diz em Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Todas as serpentes, elas são carnívoras. Agora, a serpente, o diabo, ele se alimenta de você, quando você dá legalidade para ele. Você é o pó, que Deus está falando aqui, e do pó você se alimentará todos os dias da sua vida. Então não dê lugar para o diabo. Você precisa ser parecido com o Criador, ser parecido com Deus, viver conforme Ele vive, em santidade. Porque se você não deixa, você volta a ser um boneco qualquer. É por isso que quando o homem morre, ele volta para onde? Ele não é nada. Você fechar o olhinho agora, acabou. Agora quem crê em Jesus vai acessar a porta da eternidade e vai viver com Ele. Agora, o porquê não deixar Deus moldar a nossa vida? O porquê não deixar Ele ajudar a gente nas nossas fraquezas? O porquê a gente não arrancar esse vazio dentro da nossa alma que nos deixa num quarto escuro? O porquê não dizer: Senhor, me ajuda? O porquê não mudar o nosso estilo de vida? O porquê não se voltar para o Criador? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21 diz: numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também tem vaso de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, se tornará um vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então preste atenção nisso aqui. Não existe outro lugar sem ser a presença de Deus. Diga isso: não existe outro lugar sem a presença de Deus. Você pode até ir para outros lugares, conhecer o mundo, viver a sua vida dissolutamente. A gente tem exemplo bíblico, o filho pródigo fez isso. Saiu da casa do pai e disse: quer saber? Eu vou viver a minha vida. Mas daqui a pouquinho, ele refletiu e falou: por que eu estou vivendo assim? Se na casa do meu pai eu tenho tudo, porque se na casa do meu pai eu sou feliz, eu era feliz e não sabia. É esse entendimento que eu quero que você tenha, que na casa do pai a mesa é farta,
Você pode estar hoje vivendo junto com porcos no lamaçal, mas se você dizer para Ele hoje: eu vou voltar para a casa do meu Pai, Ele vai preparar um banquete, vai fazer uma festa para você, porque Ele é Deus. Na casa do Pai, a nossa inutilidade Deus traz a utilidade. Na casa do Pai, a gente tem tudo. A gente tem amigos mais chegados do que irmãos. Na casa do Pai a gente tem prazer de estar. E por que viver assim? E por que viver assim, com essa angústia dentro da tua alma que te perturba, com esse vazio na sua alma que te tira o sono, que te tira a paz, sendo que Deus, que faz o tudo do nada, está aqui hoje para preencher o vazio da tua alma. Ele quer trazer existência para a sua vida. Ele quer fazer você um alguém. Ele quer mexer com a tua alma. Ele quer mudar aí dentro. Ele quer morar dentro de você. E por que viver assim? Oh, Espírito Santo, feche seus olhos, irmão, que eu quero orar por você. Meu Deus, nós não somos absolutamente nada. Vem sobre nós, Senhor. Visita cada um dos teus filhos nesta noite. Visita, Senhor. E traz a existência. O Senhor disse: haja luz. Que possa, Senhor, essa luz brotar no interior de cada um de nós. Que as trevas venham sair. E que teu Espírito possa preencher, Senhor, todo espaço na nossa alma.